Nos últimos dias, muito se falou sobre uma Ferrari que desenvolveu duas versões completamente diferentes do carro, porque estão confusos, porque estão em crise, há um alarme dentro de Maranello, mas quão verdadeira é essa narrativa? No vídeo de hoje vamos falar sobre essas duas versões da Ferrari e esclarecer todas as dúvidas. Também precisamos falar sobre o shakedown da Cadillac realizado em Silverstone, que nos dá algumas antecipações sobre como será a Ferrari SF26, usando o mesmo motor da Cadillac e, obviamente, desenvolvido pela própria Ferrari. Também precisamos falar sobre a Red Bull e os rumores espalhados pela Mercedes sobre a relação de compressão modificada. De fato, a própria Red Bull acusa a Mercedes neste momento. E precisamos falar também sobre a Cadillac, que utiliza o pull rod na frente como tipo de suspensão. Também vamos discutir sobre Riccardo Adami, que terá um papel diferente em relação ao ano passado. Não será mais o engenheiro de pista de Lewis Hamilton e de muito mais. Antes de começar, claro, lembro vocês de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhuma notícia sobre Fórmula 1 e sobre Ferrari. Dito isso, vamos começar a lenda das duas Ferraris diferentes para agradar os pilotos. É verdadeira ou não? Há uma ideia de que em Maranello não entenderam nada e estão levando adiante dois projetos opostos, e essa ideia é simplesmente uma forçação, uma daquelas histórias que funcionam muito bem hoje em dia, mas muito menos quando se entra no mérito técnico. De fato, o contexto é fundamental. Em 2026, haverá uma mudança regulatória muito grande, uma das mais profundas da história recente da Fórmula 1, e muda praticamente tudo: unidade de potência, chassi, aerodinâmica, gestão de fluxos, massas, combustíveis, pneus, ou seja, é um reset total. E em uma situação como essa, nenhuma equipe sabe realmente onde estará em relação às outras. Nem mesmo após os primeiros testes a Ferrari, como os outros, deslocou o foco para 2026 com grande antecedência, porque não queria estar em dificuldades, e também porque o ciclo anterior não oferecia mais objetivos concretos. Isso, no entanto, não significa ter certezas hoje, na verdade. A incerteza é altíssima para todos, não apenas em Maranello, e o silêncio da Ferrari é frequentemente confundido com confusão na realidade. É uma escolha precisa. Frederic Vasseur já reduziu várias vezes a importância do primeiro teste em Barcelona, que ocorrerá com portões fechados, portanto, não haverá imprensa ou jornalistas presentes, mas todas as equipes se concentrarão no desenvolvimento, especialmente na confiabilidade dos monopostos, e lá não se buscará desempenho, mas algo muito mais simples e importante: entender as bases técnicas, especialmente das unidades de potência, que, se forem sólidas, será exatamente o que todos os outros também farão. Portanto, quando se fala de duas versões, na verdade, fala-se de componentes diferentes, não de duas monopostos opostas. E isso é importante especificar de fato: nas anteriores soluções aerodinâmicas e zonas específicas do carro serão diferentes. É normal, é fisiológico, inevitável em um novo regulamento, e vale para a Ferrari, vale para a Mercedes, vale para a Red Bull, enfim, vale para qualquer um, obviamente. As equipes de topo mudarão mais entre uma versão e outra, enquanto as equipes menores mudarão menos, porque também tem menos desenvolvimento na monoposto. O mesmo discurso se aplica à unidade de potência da Ferrari, que é descrita como problemática, sem que surjam, no entanto, evidências concretas dos dados em mãos. De fato, a verdade é que a Ferrari mostra um cauteloso otimismo coerente com uma fase em que ninguém pode se permitir proclamações, e não significa dizer que a SF26 será campeã. Ninguém sabe, e é importante não fazer proclamações como aconteceu no ano passado, mas descrever um cenário de crise profunda, de caos técnico ou de projeto errado desde o início. É mais um exercício narrativo do que uma análise credível. E aqui está se confundindo a exploração técnica com a confusão. Pressionar forte em mais de uma direção não significa não saber o que está fazendo. Significa não querer deixar nada sem tentar, e 2026 será um grande salto no escuro para todos julgar hoje. Antes mesmo de ver o carro na pista, diz muito mais sobre quem conta certas histórias do que sobre a própria Ferrari. E não acreditem nas vozes que dizem que a Ferrari fez duas versões completamente opostas, que não sabe a direção a seguir, que está completamente em pânico. Essas são declarações falsas. Pessoal, a Ferrari está seguindo um programa preciso, desenvolverá um carro dedicado aos testes de Barcelona, que será uma versão embrionária do veículo que veremos depois em Bahrein, que será uma evolução concreta já projetada meses atrás. Portanto, a Ferrari sabe a linha a seguir e desenvolveu duas versões, assim como os outros times também farão,
como é normal que seja, mas são duas versões que são complementares. Uma será a evolução da outra, para tentar depois trabalhar em cada aspecto individual, passo a passo. Não todos juntos também, porque se você coloca um carro já pronto nos testes de Barcelona, corre o risco de não conseguir identificar realmente se há problemas no carro, você não sabe qual é a causa. Então é importante trabalhar primeiro na confiabilidade, depois no chassi, depois na aerodinâmica, enfim, passo a passo você trabalha no carro para chegar à versão definitiva que veremos, obviamente, em Melbourne, na Austrália, na primeira corrida, mas precisamos falar também do Fire Up da Ferrari, porque ouvimos também o som da Power Unit Ferrari na sexta-feira, tanto no Fire Up mostrado pela própria Ferrari, mas também, obviamente, no shakedown feito em Silverstone pela Cadillac, que usa o motor Ferrari no departamento de corridas. A nova Power Unit foi ligada pela primeira vez, com a cabeça em aço, seguindo um cronograma já definido há tempos, sem surpresas, sem atrasos, tudo exatamente como planejado e não aqueles momentos rituais que no mundo da Fórmula 1 se repetem todo ano, mas que contam mais do que parece, porque a partir daí o projeto deixa de ser apenas teoria e começa a se tornar real. Agora a atenção se volta toda para uma data precisa, 23 de janeiro, quando haverá a apresentação em Fiorano da Ferrari SF26, com as primeiras imagens divulgadas online e principalmente a estreia na pista, um shakedown curto, apenas 15 km concedidos pela federação divididos entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton, poucas voltas, nenhuma busca por desempenho, mas um objetivo claro: verificar se tudo funciona como previsto. O som do motor V6 turbo já gerou discussões ao ouvir, parece uma unidade de potência musical agradável, mas a verdadeira novidade é técnica, a cerca de 10.500 rotações por minuto. O motor de combustão interna terá cerca de 200 cavalos a menos em comparação ao passado, não por limitações da Ferrari, mas por regulamento. A partir de 2026, a potência entre a parte térmica e elétrica será muito mais equilibrada. E no Fire Hub estão presentes todas as figuras-chave da escuderia. Após a decepção de 2025, que terminou apenas em quarto lugar no Mundial de Construtores, em Marnella foi feita uma escolha precisa: a linha do silêncio. Nada de proclamações, nada de promessas. Este ano, os fatos terão que falar. A SF26 nasce como um projeto de ruptura com o passado recente, mudará drasticamente em relação ao ano passado e é um carro agressivo projetado para perseguir o peso mínimo, em um regulamento que fará com que os carros sejam cerca de 30 kg mais leves em comparação à era do efeito solo. E antes do Natal, o chassi já havia passado nos testes de colisão, o frontal sem problemas, enquanto no lateral, os técnicos da FIA pediram pequenos reforços em algumas áreas, pois a solução estava no limite. Após as modificações, o chassi foi homologado regularmente. Historicamente, a Ferrari sempre foi muito conservadora em relação ao chassi, mas com a chegada de Loïc Scherrer, a abordagem mudou. Há mais coragem, mais agressividade conceitual, seguindo uma filosofia semelhante àquela vista nos anos da Red Bull e também na Mercedes. A mensagem é clara: a SF26 não nasce para ser uma simples evolução, mas para marcar uma ruptura clara com o passado. E esse Fire Up silencioso, mas concreto, é o primeiro verdadeiro passo de uma temporada que, para a Ferrari, vale muito mais do que um simples novo campeonato. Além do Fire Up da Ferrari, que chegou neste momento muito importante, porque nos mostra como funciona a unidade de potência da Ferrari e também como está o trabalho em Maranello. Falamos na semana passada também sobre os biocombustíveis, a escolha da Shell de ser mais agressiva em relação a outros fornecedores de combustíveis que, por outro lado, optam por gasolinas sintéticas. A Shell seguirá mais o caminho dos biocombustíveis, que pode ser uma via que traz retorno, especialmente a longo prazo, e atenção também à escolha da Cadillac, que utiliza o mesmo motor da Ferrari, mas fez escolhas bastante particulares em relação à estrutura do chassi. Bastante particulares no que diz respeito à estrutura do chassi e das suspensões. Em Silverstone, a Power Unit Ferrari de 2026 rodou na pista pela primeira vez, não na Ferrari, mas na Cadillac, que fará sua estreia na Fórmula 1 este ano, utilizando exatamente o motor construído em Maranello
e os primeiros resultados foram decisivamente encorajadores, estamos falando de quilômetros reais, não de simulações. O propulsor italiano completou o primeiro teste da temporada sem problemas relevantes e os técnicos da equipe americana deram um feedback muito positivo sobre o comportamento do motor. Para a Cadillac, que entrará na Fórmula 1 como equipe novata, essa colaboração é fundamental. Não apenas para o motor em si, mas para todo o pacote de experiência que a Ferrari está transferindo. Nos últimos meses de 2025, em Fiorano, vários técnicos americanos trabalharam lado a lado com os técnicos de Maranello, uma passagem-chave para adquirir método, procedimentos e mentalidade. E é aqui que entra em cena também Guan-Yu Zhou. Zhou não correrá, mas será uma figura central no desenvolvimento. De fato, ele já conhece os processos da Ferrari e trabalhará em estreita colaboração com Bottas e Pérez no simulador, ajudando a equipe a ler e correlacionar os dados em um regulamento completamente novo, um acelerador de crescimento em plena regra. O teste de Silverstone também serviu para confirmar algumas escolhas técnicas da Cadillac, até mesmo incomuns. De fato, a mais evidente diz respeito à suspensão dianteira, que será pull rod, uma solução já vista no passado, escolhida por motivos aerodinâmicos, principalmente relacionados à gestão dos fluxos, sob o monoposto com os famosos canais Venturi que existiam na era do efeito solo. Porém, para este ano, parecia que a direção da equipe optava mais por uma escolha da suspensão push rod em vez de pull rod. Não está dito que, de fato, essa escolha do pull rod é o caminho certo para todos. Com o novo regulamento, muitas certezas do passado desaparecem. A pull rod anterior funcionou bem na era anterior, mas entender se manterá as mesmas vantagens levará tempo, simulações e, acima de tudo, horas passadas na pista. A Cadillac, não tendo experiência direta na Fórmula 1, decidiu confiar muito nas simulações de CFD e nos modelos teóricos, identificando essa solução como a mais coerente com o projeto, dados os dados disponíveis. Mas o ponto-chave continua sendo o motor Ferrari. De fato, o teste ocorreu nos clássicos 200 km concedidos pela FIA para o Filming Day, e é aqui que chega uma importante desmentida. Não há nenhum atraso na unidade de potência Ferrari, apesar de alguns rumores terem começado a circular nas semanas anteriores. O recente Fire Up já deixou claro que tudo está progredindo conforme o planejado, e em Silverstone também vimos uma Cadillac que confirmou as expectativas, não surgiram problemas nem na parte endotérmica nem na parte híbrida, e o pequeno atraso inicial em colocar o carro em funcionamento não estava relacionado ao motor, mas sim a um sistema de ignição mal calibrado. Detalhe não trivial, porque nesta fase qualquer pequeno contratempo é imediatamente transformado em alarme. É claro que um Filming Day não certifica o desempenho de um motor, não diz quão competitivo ele será, nem onde a Ferrari se posicionará em relação aos outros, mas diz uma coisa fundamental: a unidade de potência funciona, responde como esperado e não apresenta críticas evidentes na fase inicial. E para um projeto completamente novo, com um regulamento completamente novo, é exatamente o sinal que você quer ver. Agora, o verdadeiro teste será em Barcelona. Lá, o teste será mais longo, mais complexo e mais revelador. Não serão os poucos quilômetros feitos em Silverstone que trarão a verdade sobre a unidade de potência da Ferrari. É preciso esperar um teste mais estressante como o de Barcelona. Os dados de Silverstone vão todos na mesma direção e em Maranello há otimismo sobre o trabalho feito, mas não há promessas, não há proclamações, apenas confirmações técnicas. E provavelmente é a melhor maneira de começar 2026. E parece que voltamos a 2022, pois algumas escolhas estão ligadas às do início do ciclo anterior. Por exemplo, vemos na parte das laterais, na parte superior, que são muito grandes, muito volumosas. Sintoma de que começarão dessa forma, estou falando obviamente da Cadillac, mas também da Audi que vimos na pista em Barcelona. As únicas duas carros que vimos no Shakedown Cadillac em Silverstone e Audi em Barcelona. Bem, vimos a área das laterais muito volumosa, também porque não há as placas de borda dianteiras, que são elementos aerodinâmicos que vimos no ciclo anterior à era do efeito solo. Portanto, veremos uma solução diferente em relação às laterais, mais semelhante ao início de 2022, com a Cadillac também escolhendo replicar uma solução da Ferrari em 2023, introduzindo um chibolo dentro das laterais e assim tentando gerenciar melhor os fluxos aerodinâmicos que vêm da parte frontal. Muito interessante, além da suspensão dianteira, a pull rod foi adotada pela Cadillac. Na minha opinião, sendo uma nova equipe que entra na Fórmula 1, quis optar por uma escolha segura, já testada no ano passado e que trouxe os resultados esperados para a maioria das equipes.
E, portanto, atenção que esta escolha aqui também serve para direcionar melhor os fluxos aerodinâmicos e gerenciar melhor as turbulências que vêm da parte dianteira para a parte traseira. Por isso, vemos também barrigas tão volumosas para acompanhar os fluxos em direção à parte traseira. E como mencionado antes, a escolha do Pure Road na dianteira não é uma decisão aleatória. Em um regulamento completamente novo, onde ninguém tem referências sólidas, a Cadillac apostou em uma filosofia que privilegia a aerodinâmica em relação à pura simplicidade mecânica. Observando a geometria da suspensão dianteira, nota-se imediatamente um anti-mergulho muito acentuado. O triângulo superior é fortemente inclinado, uma escolha que tem um objetivo preciso: estabilizar a plataforma aerodinâmica na frenagem e nas fases de transição. Em outras palavras, manter o carro o mais parado possível do ponto de vista aerodinâmico, de modo a garantir uma carga mais constante em um amplo espectro de condições. É verdade, uma parte desse efeito é amortecida pelo ângulo oposto do triângulo inferior, mas a mensagem permanece clara. Aqui, a aerodinâmica guia a mecânica, não o contrário. Na traseira, a Cadillac vai na direção oposta e escolhe o Push Road. E essa é uma escolha agora compartilhada por praticamente todas as equipes. O motivo é simples, serve para liberar espaço. Com o esquema de compressão, molas e amortecedores podem ser posicionados mais alto, permitindo afinar a parte inferior da carroceria e minimizar o bloqueio aerodinâmico na área mais sensível do carro, aquela próxima ao difusor. Um detalhe interessante diz respeito à transmissão. A Cadillac adquiriu da Ferrari os componentes internos, mas projetou de forma autônoma o casing. Uma escolha estratégica que permite maior liberdade na definição dos pontos de fixação da suspensão traseira e na arquitetura geral do conjunto traseiro. Passando pela aerodinâmica, a asa dianteira é consistente com o que foi visto nos renders das últimas semanas. O emblema, com seu plano de mergulho muito extenso, será um dos pontos-chave do regulamento de 2026 para tentar acentuar o efeito outwash, buscando estar dentro do regulamento. É fácil prever que se tornará um dos regulamentos mais desenvolvidos ao longo da temporada, e aqui estamos claramente diante de uma especificação de lançamento não definitiva, não refinada, mas funcional. O mesmo vale para a zona central do carro. E sabemos que as bird boards não existem mais, e não é um elemento aerodinâmico que é importante para este regulamento, pois foram banidas pelo próprio regulamento. No entanto, a Cadillac está trabalhando em uma versão básica, adiando soluções mais avançadas para uma fase posterior. As laterais confirmam um conceito que conhecemos bem, um undercut pronunciado, e uma solução semelhante à que vimos também com a Audi em Barcelona. Obviamente, também em 2026, a área da saia será crucial para a geração do outwash e para a gestão das turbulências provenientes das rodas dianteiras. Isso será outro fator que influenciará o desempenho e as turbulências presentes no carro. E então, vemos também, obviamente, a Power Unit da Ferrari. O motor respondeu como esperado, sem críticas evidentes, confirmando as boas sensações já surgidas nos dias anteriores. Obviamente, é cedo para tirar conclusões e faremos um balanço geral em Barcelona, mas esta é a primeira análise do primeiro carro que vimos na pista, além, é claro, da Audi em Barcelona. Mas o primeiro carro com o motor Ferrari. Últimas duas notícias, precisamos falar obviamente de Riccardo Adami, que não será mais o engenheiro de pista de Lewis Hamilton, e essa é uma decisão fortemente desejada pelo 7 vezes campeão do mundo. Visto a temporada do ano passado e também de Sid nas equipes de rádio entre Hamilton e Riccardo Adami, que não se sentiram bem como esperávamos na relação entre engenheiro de pista e piloto, e veremos também quem será o futuro engenheiro de pista de Lewis Hamilton, e precisamos falar também sobre Ben Hodgkinson, que comentou sobre os rumores lançados pela Mercedes sobre o motor da Red Bull, e portanto já existem os primeiros desentendimentos entre Red Bull e Mercedes no que diz respeito à Power Unit. Riccardo Adami não será mais o engenheiro de pista de Lewis Hamilton. Após uma única temporada juntos, Adami deixa o muro para assumir um novo cargo. Ele entrará na Ferrari Driver Academy e cuidará dos programas TPC, teste de carro anterior, os testes com o monoposto dos anos anteriores, um movimento que pegou muitos de surpresa, mas que, a bem ver, não é tão inexplicável. De fato, a Ferrari, no comunicado oficial, fala sobre a valorização da experiência de Adami, do seu contributo para o crescimento dos jovens e para o fortalecimento da cultura de desempenho. Tudo verdade, mas não conta toda a da história. A relação entre Adami e Hamilton sempre foi profissional,
correto, mas nunca houve aquela sintonia profunda, que muitas vezes faz a diferença entre uma dupla funcional e uma realmente vencedora. O próprio Adami, no passado, havia construído laços muito mais sólidos, primeiro com Sebastian Vettel, depois principalmente com Carlos Sainz, e é exatamente daí que devemos começar. Adami chega à Fórmula 1 em 2002, com a Minardi, torna-se o engenheiro de pista em 2005 e cresce em um ambiente que se tornará a Toro Rosso. Trabalha por anos com jovens pilotos da base da Red Bull, até viver um dos momentos mais simbólicos e importantes de sua carreira. Ou seja, a vitória de Vettel em Monza em 2008. E foi exatamente Vettel quem o quis ao seu lado quando chegou à Ferrari. E a partir daí, Adami se torna uma figura central no box da equipe vermelha. De 2021 a 2025, ele também trabalhou com Carlos Sainz, construindo uma relação muito forte baseada em confiança, comunicação direta e grande sintonia técnica. Uma relação que funcionava e era visível. Com Hamilton, por outro lado, essa conexão nunca realmente se acendeu. Nenhuma fratura, nenhum caso público. Mas também não havia aquela química que muitas vezes o 7 vezes campeão do mundo teve com seus engenheiros ao longo da história. Pensemos também na relação com Bono. E é uma escolha, do meu ponto de vista, correta. Porque se a relação não funcionou no ano passado, não houve uma boa sintonia entre os dois. É certo separar a dupla, dar prioridade, obviamente, a Lewis Hamilton para ter um engenheiro de pista com quem ele se sinta bem, com quem ele esteja à vontade. Talvez também fosse interessante dar a ele um engenheiro de pista inglês. Assim, ter ainda mais confiança na comunicação e também na própria língua inglesa. E, portanto, não ter aquele problema, aquele obstáculo da língua, se quisermos. Isso poderia ajudar do meu ponto de vista, como vimos com Bono no passado na Mercedes, mas com certeza dá a possibilidade a Hamilton de escolher seus engenheiros de pista. Isso seria muito importante. Seria uma liberdade que a Ferrari dá a um 7 vezes campeão do mundo que a merece. Então veremos qual será o engenheiro de pista de Hamilton. Ainda não foi revelado, mas será fundamental que ele mesmo o escolha. Mas precisamos falar também sobre o caso do motor da Red Bull e o motor da Mercedes, porque quem fala é Ben Hodgkinson, diretor técnico da Red Bull Powertrains, então do lado do motor, e ex-homem-chave da Mercedes, e esse é um detalhe que torna suas palavras ainda mais pesadas. Segundo Hodgkinson, grande parte das vozes que estão circulando sobre as unidades de potência da Mercedes não vem dos adversários, mas da própria Mercedes. Na essência, é um ruído para cobrir outra coisa. Hodgkinson usa uma metáfora bastante cortante. É o pote vazio que faz mais barulho, e depois afunda. Aquelas vozes seriam alimentadas para desviar a atenção, mesmo em um momento complicado no plano da competitividade, e até mesmo do mercado de pilotos. Um conceito-chave esse, porque no paddock a comunicação nunca é casual, tudo é estudado à mesa. Repita uma voz longa o suficiente, e essa voz deixa de parecer uma hipótese, torna-se quase um fato, e é aqui que entra em jogo a verdadeira partida. O posicionamento político. Não importa apenas o que você faz na fábrica, mas o que você faz os outros acreditarem. E segundo a Red Bull, a Mercedes está jogando exatamente essa carta. Hodgkinson, no entanto, encerra com uma linha muito clara. Nada de batalhas verbais, nada de escalada. Concentremo-nos no trabalho. Deixemos que os resultados falem. Traduzido, a Red Bull não quer arrastar 2026, uma guerra de comunicados e suspeitas. Mas a mensagem chegou forte e clara. O caso da Power Unit não é mais apenas uma questão técnica, tornou-se um confronto de narrativas, e quando isso acontece, significa que alguém sente que precisa defender algo, antes mesmo da pista falar. E essas declarações de Ben Hodgkinson são muito interessantes, porque vem de um homem que trabalhou na Mercedes no passado, e agora é diretor das Power Units da Red Bull. Portanto, ele conhece o ambiente da Mercedes, sabe quais são suas estratégias de comunicação. Já vimos no passado outros proclamados feitos pela Mercedes para cobrir suas próprias falhas, que não ocorreram nos últimos anos. Vimos uma Mercedes em dificuldade nas performances, então veremos se encontraremos uma Mercedes favorita ou não em 2026. Deixem-me saber nos comentários a sua opinião sobre todos os tópicos que abordamos no vídeo, desde a Power Unit da Ferrari, do shakedown da Cadillac em Silverstone, das duas versões fracassadas da mesma Ferrari. Obviamente, precisamos falar também sobre Ricardo Adami e sobre a escolha de não ter mais Lewis Hamilton, de não ter mais Ricardo Adami como engenheiro de pista, e também sobre as palavras de Ben Hawkins. Eles estão curiosos. Leia e responda a todos os seus comentários. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, de se inscrever,
ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre Ferrari. Aqui é tudo por agora, nos vemos em um próximo vídeo.